Bom dia, hoje vamos falar da demonstração de resultados. Portanto, nós temos uma série de custos, desde custos operacionais, custos financeiros, custos correntes, todos somados teremos os custos totais. Do lado dos proveitos a mesma coisa, portanto, nós vamos ver que aqui na demonstração de resultados podemos calcular resultados operacionais, financeiros, correntes ou resultados totais, que no fundo serão os resultados antes de impostos, que nos é dado pela diferença entre os proveitos e os custos, ou se preferirem, como se diz agora, rendimentos e gastos, e depois é calculado o IRC e a partir daí o resultado antes de impostos menos o IRC vai nos dar o resultado líquido. Na demonstração de resultados, os rendimentos e os gastos estão organizados em 4 colunas. A primeira coluna refere a descrição da rúbrica, bem como o código das contas que compõem a rúbrica. A segunda coluna refere as notas ou observações inerentes a cada conta. Qualquer coisa que o contabilista queira acrescentar, uma nota que ele queira acrescentar, coloca aqui um A ou um B e depois coloca no relatório a dizer o que é que se passa nessa coluna. A terceira coluna vai-nos dar os valores de cada rúbrica do ano N e a quarta coluna refere os valores da mesma rúbrica do ano passado. Portanto, temos aqui o aspecto da demonstração de resultados. Portanto, como vemos, as rúbricas têm à frente o código das contas que as compõem. Só a título de exemplo, na primeira linha, o que eu tenho que fazer é ir buscar o saldo da conta 71, somar com o saldo da conta 72 e colocar na coluna que diz ano N, na linha à frente de vendas e serviços prestados. Na segunda linha temos subsídios à exploração, conta 75. Vou buscar o saldo da conta 75 e coloco aqui na coluna onde diz ano N. Se não houver subsídios, por exemplo, se não houver no balancete, não estiver lá a conta 75, o que eu vou fazer é coloco um 0 ou não coloco nada. Na terceira linha temos ganhos, perdas imputados de subsidiárias associados a empreendimentos conjuntos. Portanto, tenho a conta 785 menos a 685 mais a 792. Vou fazer exatamente isso, colocar o saldo. Portanto, vou ao balancete buscar o saldo da conta 785 menos o saldo da conta 685 mais o saldo da conta 792. Se repararem, a classe 7 está positiva, as duas contas da classe 7 estão positivas e a da classe 6 está negativa, o que faz todo o sentido, porque a classe 7 são os rendimentos, a classe 6 são os gastos, portanto há de ser uma coisa menos a outra. E continuamos por aí abaixo a preencher, portanto vamos sempre ao balancete buscar o saldo das contas e vamos colocando aqui na coluna do ano N. Chegamos aqui a resultados antes de depreciações, gastos, financiamentos e impostos. Basicamente o que é que eu tenho que fazer é somar todas as linhas, somar ou subtrair, dependendo de se forem positivas ou negativas, somar ou subtrair todas as linhas que estão acima desta linha de resultados antes de depreciações, gastos, financiamento e impostos. Coloco o resultado aqui, depois continuo a preencher as outras mais duas linhas, vou colocando ali o valor e depois um novo resultado operacional. No resultado operacional, basicamente o que eu vou fazer? Vou somar o resultado antes de depreciações, gastos, financiamento e impostos, somar ou subtrair, se for negativo, e vou somar com as duas linhas que estão acima, portanto com gastos, reversões, depreciações e amortizações e com a imparidade de investimentos. Portanto, somo esses dois e coloco aqui um novo resultado operacional. Depois continuo a preencher as duas linhas abaixo, os juros, que podem ser positivos ou negativos, dependendo do resultado. E depois vou somar o resultado operacional, mais ou menos os juros, e tenho então o resultado antes de imposto. O resultado antes de imposto, portanto o nosso RAI, nessa altura vou multiplicar pela taxa de IRC, portanto do imposto sobre o rendimento, e obtenho, portanto, o imposto sobre o rendimento. A taxa durante muitos anos foi 25%, agora estão a alterar, portanto baixaram,
funciona por escalões, como se fosse o IRS. Vamos colocar aqui o IRC e o resultado antes de impostos menos o IRC vai nos dar então o resultado líquido do período. Vamos ver então um exercício. Portanto, vamos elaborar a demonstração de resultados com base no balancete. Portanto, nós temos aqui o nosso balancete e com base neste balancete vamos fazer a demonstração de resultados. Para nós o que nos interessa é as contas da classe 6 e da classe 7. Então passar o slide seguinte para se ver melhor a classe 6 e a classe 7. Portanto, temos aqui contas de gastos e contas de rendimentos. Vamos então preencher o nosso balancete. Agarramos estes valores e colocamos no balancete consoante as contas que estão expressas. Portanto, vamos colocar à frente de cada rúbrica os saldos das contas que dizem nessa rúbrica. Quando não existe na rúbrica, coloca-se um 0 ou deixa-se em branco. Portanto, temos aqui a primeira parte da demonstração de resultados. Aqui já preenchida, portanto, basicamente vamos buscar os valores a cada rúbrica, os saldos das contas de cada rúbrica e vamos colocando aqui. Temos a primeira parte preenchida, depois vamos preencher a segunda parte e temos a segunda parte também já preenchida. Temos aqui a demonstração de resultados toda em conjunto, a primeira parte e a segunda. Neste caso calculamos o IRC ainda com os 25%. O importante não é saber que a taxa é 25% ou 17%. O que é importante é se perceber a lógica inerente ao cálculo. Portanto, se nós percebermos a lógica, sabemos calcular. Portanto, o RAI, os 10.194 menos os 2.548,5 vão dar os 7.645, vai ser o nosso resultado líquido. Muito obrigado por ter assistido. Até à próxima.